Oi pessoal, aqui é o Davi, leiloeiro da Alfa Leilões. Vamos continuar juntos conhecendo o leilão de verdade. Entenda o edital de leilão. Bom pessoal, o edital de leilão é o documento mais importante do leilão. Ele é um documento que a leitura é obrigatória, seja você um arrematante, seja você um assessor de arrematante, não é possível participar de um leilão sem ler o conteúdo do edital. O edital vai conter todas as informações do processo que originaram a venda pública do bem, vai conter as informações do bem que está sendo leiloado, vai conter as informações sobre os detalhes de sua participação, como valores, como desconto, data de participação no leilão, vai conter até as informações que você precisa ter em mente para o seu pós-arrematação. Então, o edital de leilão ele é um verdadeiro guia para o arrematante. Existem outros documentos importantes que também precisam ser analisados para participar de um leilão e nós falaremos em outro vídeo. Hoje vamos falar especificamente sobre o edital de leilão, que certamente é um dos documentos mais importantes e que você não pode deixar de ler para participar e conseguir aplicar a estratégia que você desenhou para esse leilão. E para ficar mais clara essa nossa análise, nós vamos ver um edital de leilão em tempo real. Vamos aqui mudar o nosso formato do vídeo de hoje para que juntos possamos ver todos os pontos importantes de um edital de leilão. Vamos começar. Bom pessoal, para analisarmos um edital de leilão, nós vamos ver agora o site da Alfa Leilões. Então aqui, para quem ainda não conhece, o site da Alfa Leilões é um site muito conhecido, somos uma das maiores empresas de leilões do Brasil. Aqui no nosso site tem os destaques na página inicial, mais aqui para baixo, tem a possibilidade de você fazer contato conosco e receber informações periódicas sobre os nossos leilões. Você pode fazer a sua busca por leilões aqui, colocando os detalhes do bem que você deseja ou até mesmo por uma busca por palavras. E aqui também tem as abas em que pode conhecer um pouco mais sobre a Alfa Leilões, vendo aqui o Quem Somos e também entrar especificamente nos leilões que nós temos dos tribunais de justiça, dos tribunais do trabalho e também dos leilões extrajudiciais. Hoje nós separamos aqui para a nossa análise um leilão judicial de um duplex na Praia Grande, interior de São Paulo. Então aqui na página do lote podemos ver todas as informações, por exemplo, a data em que esse leilão aconteceu, ele terminou no final do ano passado, o lance mínimo para arrematação era 351 mil e ele foi arrematado por 523 mil, valor muito próximo do seu valor de avaliação, porque era um imóvel ímpar, uma cobertura duplex com 329 metros quadrados. Além disso, temos aqui as abas muito importantes para os interessados. A primeira delas com o edital de leilão, que já vamos ver na sequência. A segunda delas com outros documentos complementares à sua análise para participação no leilão, os quais poderemos abordar em um vídeo futuro. Por meio deste terceiro botão, o cadastrado no nosso site consegue se habilitar e ofertar aqui ao lado sua proposta de compra parcelada, ou vindo aqui abaixo, ofertar o seu lance na área do lance. Não aparece aqui porque esse leilão é encerrado e já temos aqui um arrematante. Então, entrando aqui no tema do nosso vídeo, vamos abrir o edital de leilão. Clicando em edital, o documento é aberto para nós e nós temos todas as informações contidas no edital de leilão. Aqui, de modo geral, vocês podem ver que a Alfa Leilões preza muito pela estética, pela facilidade da compreensão do nosso edital de leilão. Então, colocamos um documento de forma muito bem organizada, de forma muito clara e transparente. Antes de analisarmos especificamente o nosso edital de leilão, vamos ver aqui a legislação base para a realização do leilão e, consequentemente, do edital de leilão. Este aqui é o site da Presidência da República, do Planalto, em que é possível consultar a legislação vigente. Esta aqui é a Lei 3.105 de 2015, mais conhecido como Código de Processo Civil. Essa é a lei que fundamenta todo o processo judicial e também o leilão judicial.
Clicando aqui na busca, a gente vai acessar o artigo 886 e poderemos ver que nesse artigo há um comando objetivo sobre o que deve conter no edital de leilão. Então aqui podemos ver o texto do artigo: o leilão será precedido da publicação de edital que conterá. Então vamos ver aqui, ó. O edital de leilão deve conter a descrição do bem que estará sendo leiloado, com suas características. Além disso, deverá conter o valor pelo qual o bem foi avaliado, o valor mínimo pelo qual será alienado e as condições de pagamento, bem como a comissão do leiloeiro designado para o ato, o lugar em que estiverem os bens, se forem bens móveis, o sítio eletrônico, ou seja, o site do leiloeiro, tratando-se de leilão eletrônico, a indicação do local, dia e hora do leilão presencial, se for o caso, mas sabemos que pela legislação atual o leilão eletrônico é a regra. Então, normalmente, a informação no edital será do site em que o edital será publicado, em que poderá ser ofertado o lance, em que o interessado poderá consultar esse documento. E o último ponto aqui, menção da existência de ônus, recursos, processos pendentes sobre os bens a serem leiloados. Então, este aqui é o artigo de lei que objetivamente estabelece o que deve conter o edital de leilão. Mas no edital da Alfa Leilões, nós colocamos sempre todas as informações exigidas pela lei, mas também contextualizamos o interessado com tudo que é importante para que ele tenha uma perfeita percepção e consiga participar de um leilão de forma segura, entendendo todos os detalhes e possa fazer um bom negócio. Agora que a gente já viu o fundamento da lei, vamos olhar o edital de leilão da Alfa Leilões. Logo aqui na parte superior já vai haver a identificação do órgão jurisdicional que determinou a realização do leilão. Neste caso, é a segunda vara civil do Foro Regional da Vila Prudente, aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Este é um dos fóruns regionais da capital aqui de São Paulo. Então, logo aqui, continuando o preâmbulo, vai haver a identificação de que se trata um edital de asta pública, de primeira e segunda praça, do bem que será descrito abaixo, e este documento serve para intimar interessados no bem, interessados no processo, bem como as pessoas que vão ser aqui detalhadas. Essas pessoas são as pessoas que têm interesse direto no processo ou no bem que está sendo leiloado. Então serão os executados, terceiros interessados no processo, eventualmente um coproprietário, cônjuge do executado, herdeiros, todas as pessoas que tenham interesse jurídico sobre o bem estarão elencadas aqui no edital de leilão para serem cientificadas por meio da publicação desse documento. Continuando aqui, vem a identificação objetiva do magistrado que está determinando a realização do leilão. Neste caso, uma magistrada, doutora Márcia, da segunda Vara Civil do Foro Regional da Vila Prudente, e na sequência a identificação do processo judicial que teve andamento nessa vara e em que foi determinada a realização no leilão. Aqui a identificação do credor do processo e, na sequência, o executado, o devedor, a pessoa que está perdendo este bem e eventuais outros interessados aqui. Essa é a parte informativa em que o edital de leilão elenca as pessoas que vão ser cientificados pela publicação desse documento. Existe um outro artigo do Código de Processo Civil que ele dispõe que o leiloeiro deve publicar o edital e depois de publicado, o leiloeiro deve cientificar as pessoas. Então, todas essas pessoas que estão no preâmbulo do edital de leilão que acabamos de ver serão cientificadas pelo leiloeiro, seja pelo envio de uma comunicação pelos correios, seja por uma diligência direta do leiloeiro ou de algum representante do leiloeiro, e caso não seja possível a cientificação dessas pessoas dessa forma, serão consideradas cientificadas pela publicação do edital de leilão. Então, o primeiro item do edital de leilão é a identificação do bem que está sendo leiloado. E aqui a gente consegue verificar primeiramente a localização do bem, que fica aqui na Avenida Presidente Castelo Branco, bairro Tupi, Praia Grande, litoral de São Paulo.
Na sequência, vemos a descrição específica do bem. Vemos que é um apartamento numerado conforme está aqui e vemos que tem uma grande área privativa, 329 metros de área útil. Na sequência, nós temos o quadro informativo que contém a descrição do bem com os números de identificação na prefeitura e no cartório de registro de imóveis, respectivamente inscrição municipal e matrícula imobiliária, e a identificação também aqui do cartório de registro de imóveis em que esse bem está registrado. Na sequência, nós vemos o quadro de ônus. Quando estávamos analisando ali o Código de Processo Civil, vimos objetivamente que é necessária a exposição dos ônus que existem sobre o bem e também de recursos e outras ações que possam estar pendentes. E olhando aqui o quadro de ônus, podemos verificar que existe uma verbação tratando da penhora chamada penhora exequenda. Significa que é a penhora do processo em que foi determinada a realização do leilão. Mas vemos também que existe uma outra penhora e a identificação aqui de um outro processo, que se trata de um outro credor que também detém direito sobre esse devedor e penhorou o mesmo bem. Na sequência, isso aqui é uma característica da Alfa Leilões, nós trazemos observações com tudo que seja importante para o interessado entender e ter a real percepção do que é o leilão, do que é o bem que está sendo leiloado e dos detalhes de sua arrematação. Então nós vemos aqui na observação 01 a descrição do bem, vemos aqui na observação 02 a informação de que houve uma impugnação ao laudo de avaliação por parte do executado, mas vemos aqui na sequência que essa questão já foi julgada, que o juiz da causa homologou o valor de avaliação estipulado pelo perito por ele designado e vemos que não houve recurso quanto a essa decisão. A terceira observação é a informação sobre a existência de uma exceção de pré-executividade, que é um meio de defesa, também utilizado pelo devedor, aqui nesse caso, em que ele pedia a extinção do bem, sob o argumento de que havia nulidade em sua citação, nulidade ali no processo. Só que da mesma forma, o juiz não aceitou esse pedido, rejeitou o pedido do executado e não houve recursos. Então, o interessado sabe que todos esses pontos já foram debatidos no leilão e não serão nenhum problema para o arrematante. Na sequência vem a informação do valor de avaliação do bem e a data em que foi avaliado e, oportunamente, o valor de avaliação do bem está atualizado para a data em que foi fechado o edital de leilão, agosto de 2024. Mas como vimos na página do lote, esse leilão se encerrou em dezembro de 2024. Então, entre a publicação do edital e a realização do leilão, passaram-se meses e a Alfa Leilões fez a devida correção monetária pelo índice determinado pelo TJ e atualizou no site, porque o edital é um documento estático, uma vez elaborado e publicado, ele não é alterado, salvo exceções, havendo a necessidade de uma atualização de valores como a que ocorreu, esta é feita e informada no site da Alfa Leilões. Continuando, aqui vem uma informação importante sobre o débito tributário, ou seja, o IPTU, que está atrasado em relação a esse imóvel, e vem uma informação muito importante, que esse débito vai ser subrogado no valor da arrematação, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo único do Código de Processo Civil. Na sequência, vem a informação sobre débitos condominiais. Neste caso aqui, não havia débitos condominiais. Então, ficou apenas a importante informação de que eventuais débitos condominiais ficariam e ficaram subrogados no valor da arrematação nos termos do artigo 908, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Além disso, para ficar muito claro para os interessados, a Alfa Leilões traz as informações sobre a penhora no rosto dos autos. Poderemos, mais para frente, fazer um vídeo específico sobre isso, mas só para você saber, cada uma dessas pessoas aqui elencadas, cada um desses processos, significa uma demanda que este devedor, o devedor aqui desse processo, tem contra si. Todas essas pessoas têm créditos a receberem desse devedor e elas poderiam penhorar o imóvel
como vimos que outro credor fez e que o credor desta ação fez, mas também há a possibilidade de se requerer a penhora no processo, a penhora dos créditos eventualmente existentes no processo. Então, cada uma dessas pessoas registrou seu pedido de penhora no processo, de penhora no rosto dos autos, e com isso, depois da arrematação, eles poderiam participar do concurso de credores para ver com quem ficaria o valor da arrematação e a ordem da distribuição dos valores. Mas isso é tema para um vídeo específico que teremos mais para frente. E ao final deste item, temos aqui o débito exequendo, que é o débito originário do processo judicial. Então, quando se iniciou a demanda, se iniciou por causa de um débito. Qual débito? Este daqui, 163 mil, é o débito de início da execução. Aqui estava atualizado para novembro de 2023 e posteriormente foi atualizado para a data da realização do leilão, para que pudesse ocorrer a destinação de valores. O item 2 é muito importante para todos os interessados porque traz as datas em que ocorrerá o leilão. Data de primeira e segunda praça. Normalmente a primeira praça tem 3 dias e a segunda praça por volta de 20 dias, que se iniciou no dia 21 de novembro de 2024 e se encerrou no dia 11 de dezembro de 2024, às 16 horas. Na sequência, item 3, vem a informação muito importante para a sua decisão de participar ou não do leilão. O deságio, o desconto permitido pelo juiz para a participação nesse leilão. Então, uma vez fixado o valor de avaliação atualizado para participar desse leilão, o licitante interessado poderia participar desse leilão com um desconto de 35%. Inclusive, poderia participar de forma parcelada nos termos do artigo 895 do Código de Processo Civil, com uma entrada de 25% e o saldo parcelado em 30 parcelas sem juros. O item 4 vem a importante e necessária identificação do leiloeiro. Aqui o meu nome, Davi Borges de Aquino, que tive a honra de conduzir esse leilão e tantos outros que os tribunais e magistrados confiam a nós. E aqui, além da minha identificação pessoal, meu número de inscrição na Junta Comercial de São Paulo, pois se trata de um leilão aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi informado aqui o site da Alfa Leilões para que todos os interessados pudessem acessar o portal da Alfa Leilões, ter as informações desse leilão, o edital de leilão e todos os outros documentos, e também para que pudessem se cadastrar, se habilitar e participar do leilão. O item 5 aqui traz um ponto importante também, que é a possibilidade de se arrematar com preferência. A regra na participação do leilão, sempre que existe um lance e alguém deseja ofertar outro, ele precisa respeitar um incremento mínimo, ou seja, precisa colocar um valor adicional para que a sua proposta seja aceita. Exceção feita, nos termos aqui do item 5, aos casos em que o licitante seja cônjuge, companheiro, dependente, ascendente ou descendente do executado e coproprietários. Essas pessoas poderão participar do leilão com direito de preferência. Significa que eles vão poder licitar, vão poder ofertar um lance sem colocar o incremento mínimo. Então imagine que tem ali um lance corrente de 300 mil reais. Uma pessoa que não tenha preferência precisará colocar com um incremento mínimo. Vamos considerar que seja 10 mil. Precisará colocar no mínimo 310 mil reais. Se o licitante tiver preferência, ele vai poder ofertar os mesmos 300 mil e ficar à frente da disputa pelo seu direito de preferência e não pelo valor adicionado, porque ele terá apenas igualado a oferta. O item 6 trata aqui da arrematação por parte do exequente, a chamada arrematação pelo crédito. O que acontece? Uma vez arrematado o bem no processo, o credor, o exequente poderá levantar valores para satisfazer o seu crédito. Mas ele poderá também, se quiser, participar do leilão. E o crédito que ele detém, ele poderá utilizar como meio de pagamento. Então, nesse caso, ele arrematará pelo crédito.
e se o crédito dele for suficiente para pagar todo o valor da arrematação, ele pagará somente a comissão do leiloeiro, mas se o valor da arrematação for superior ao crédito do exequente, ele poderá, em até 3 dias, complementar o valor da diferença, ou seja, usará todo o seu crédito. Além disso, complementará um valor para que seja quitada sua arrematação e também pagará a comissão do leiloeiro. O item 7 trata da cota parte. Existem leilões em que a penhora é parcial, então pode ser que esteja penhorada metade do imóvel. Com base aqui nesse item e no artigo 843 do Código de Processo Civil, mesmo ocorrendo uma penhora parcial, pode acontecer o leilão da integralidade do bem. Então aqui, mesmo que você veja lá na parte de cima que se trata de uma penhora parcial, de 50% do bem, por exemplo, poderá estar acontecendo o leilão da integralidade com fundamento nesse item e com base legal no artigo 843 do Código de Processo Civil. O pagamento da arrematação, conforme item 8, ocorrerá, via de regra, por meio de depósito judicial, no prazo estabelecido pelo juiz e refletido no edital de leilão, que nesse caso é de 24 horas. Além disso, o arrematante terá que pagar a comissão do leiloeiro, fixada pelo juiz e também refletida no edital de leilão. A comissão do leiloeiro é paga diretamente ao leiloeiro, então, com o comprovante de pagamento da arrematação, ou seja, da guia de depósito judicial do valor da arrematação ou da entrada, se for uma compra parcelada, e com o comprovante da transferência para o leiloeiro apresentará ao juiz para que seja formalizada a arrematação e dado por encerrado o procedimento. Então, com isso, nós chegamos até o final da arrematação agora. Você já viu todo o procedimento que originou o leilão, viu os detalhes do leilão, os detalhes do bem, os valores, e aqui acabamos de falar do pagamento da arrematação e da comissão do leiloeiro. Os outros itens aqui não são menos importantes, mas tratam de outras situações, como por exemplo a fraude em leilão. Então, se a pessoa participar do leilão e não pagar, ela pode ser enquadrada no artigo 358 do Código Penal e pode sofrer outras sanções civis também, como a perda do valor da caução, como sendo penalizada a pagar a comissão do leiloeiro e a proibição de participar em leilões por determinado tempo. Além disso, temos aqui informações sobre as obrigações do arrematante, que precisará ler os documentos, o edital de leilão e demais documentos para saber os detalhes de sua participação no leilão. Haverá informação sobre subrogação de débitos. Via de regra, o arrematante não assume débitos, porque o débito condominial e tributário ficam subrogados no valor da arrematação. Pluralidade de credores é uma situação posterior ao leilão, momento em que os credores, como dissemos lá em cima, detentores de penhoras sobre o bem ou penhoras no rosto dos autos, penhoras de crédito, poderão discutir quem levantará valores, em que ordem isso será. Mas tudo isso ocorre depois da arrematação e não modifica o direito do arrematante. Prorrogação do leilão. Caso ocorra algum problema e seja necessário, o leiloeiro poderá prorrogar o leilão da forma que entender pertinente, poderá inclusive abrir um repasse, caso seja possível a venda do leilão posteriormente ao seu encerramento, nos termos do edital de leilão. O item 15 trata da formalização da arrematação, que ocorre por meio do auto de arrematação lavrado pelo leiloeiro. O item 16 vai falar aqui da emissão na posse, que é o momento em que o arrematante tomará posse do imóvel, se for um bem imóvel, auxiliado por um oficial de justiça, ou que receberá o bem, que lhe será entregue o bem, caso se trate de um bem móvel. Já indo para o finalzinho, existe aqui a possibilidade da venda direta, que é um momento de prorrogação da oferta pública. Com o fundamento aqui mencionado, o leiloeiro pode postergar a continuidade da venda pública nos mesmos termos do leilão, e fechando aqui os dados para que os interessados possam tirar dúvidas, esclarecer, buscar informações adicionais, que são basicamente os dados do leiloeiro condutor do leilão.
Ao final, como eu já tinha dito lá em cima, a publicação do edital de leilão serve como meio de cientificação de todos os interessados lá do preâmbulo do edital acerca da realização do leilão. Então, o leiloeiro, por cautela, cientifica pessoalmente cada uma daquelas pessoas, mas, se não for possível, elas consideram-se cientificadas por meio da publicação do edital de leilão. Então, pessoal, hoje nós vimos exaustivamente um edital de leilão. Mas o edital de leilão é um documento denso. Dependendo do tipo de leilão, dependendo do bem e dos detalhes do processo, o edital pode ter informações muito aprofundadas. Então, com este vídeo, você já sabe identificar os pontos importantes do edital de leilão, mas em breve nós faremos vídeos específicos sobre cada item do edital que você precisa conhecer para fazer uma boa arrematação e para prestar uma boa assessoria em leilões. Além disso, como eu já disse, o edital é um dos documentos mais importantes para a participação no leilão, mas há outros também importantes, como matrícula imobiliária, laudo de avaliação, documentos tributários, diversos outros documentos que são igualmente importantes e são complementares para você fazer uma boa arrematação. Em breve faremos vídeos específicos sobre cada um desses documentos para que você tenha todo o conhecimento, consiga unir as informações do edital de leilão de forma complementar com os demais documentos. Então continue acompanhando os nossos conteúdos para ter acesso a esses próximos vídeos e que você consiga fazer um bom fechamento das suas análises para ter uma excelente arrematação. Gostou desse conteúdo? Deixe o seu like aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário sobre esse vídeo, sobre os vídeos anteriores, sugira uma pauta para os nossos próximos vídeos e vamos juntos continuar conhecendo o leilão de verdade. Até mais!